Hora do nosso papo quinzenal com o Cid Torquato, presidente do Econlibras, um dos grandes especialistas das coisas que envolvem a vida da pessoa com deficiência. Tudo bem, Cid? Como vai? Oi, boa tarde Zaidan, boa tarde Ronald e todos que nos escutam. Boa tarde, Cid. Grande Cid. Cid, o que vai acontecer é uma consulta pública. O Superior Tribunal de Justiça vai realizar uma consulta pública e o objetivo é revisar a política de acessibilidade, inclusão da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Isso vai até o dia 16 de junho. Mas o que eu tenho para te perguntar é o seguinte: o que você acha da pertinência do objetivo e do que pode ser alcançado quando esse tipo de situação é aberta? Você concorda com esse tipo de situação em que um órgão da justiça chama para esse tipo de abertura de espaço para opinião do cidadão? Muito importante. Eu já participei, eu já dei os meus pitacos lá, minhas opiniões e comentários sobre a política que eles estão escrevendo. O contexto, o Superior Tribunal de Justiça, a STJ, até o dia 16 agora de junho, está recebendo os comentários, contribuições da população. Isso é de uma importância tremenda. Nós temos que escutar o beneficiado, a pessoa que vai receber, o agente da nossa ação, o sujeito do direito, no caso a pessoa com deficiência. Não dá para fazer algo dessa natureza e dessa importância no Superior Tribunal de Justiça sem uma consulta pública. Então, sou absolutamente a favor das consultas públicas. No caso específico, Ronald, para te dar um contexto ainda maior, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, acho que a gente já comentou isso aqui alguma vez, ele tem feito uma pressão no judiciário como um todo do Brasil. Então, e todas as justiças, eleitoral, trabalho, comum, federal, e estaduais, no sentido de que o judiciário fique mais acessível. Então, ele tem uma resolução que existem outras também, mas a mais marcante é a resolução 401 do CNJ, que cria esse contexto mais acessível para a pessoa com deficiência. Então, isso é um grande passo nessa luta, por mais acessibilidade. O problema é que os tribunais não estão muitas vezes encontrando os melhores caminhos para aplicação da resolução. Eles são obrigados a criarem comitês de acessibilidade e muitas vezes formados, obviamente, por servidores, mas por pessoas que não têm a menor contato, sensibilidade, conhecimento sobre a questão da deficiência. Aí fica bem mais difícil você criar uma política interna, isso eu estou vendo em todos os tribunais de justiça, tribunais pelo Brasil inteiro. Não todos, mas muitos estão patinando nesse processo. Então, mais um motivo para essa consultoria ser validada e que sirva de exemplo aí para outros tribunais e outras instituições que estão buscando aí se acessibilizar e não sabem exatamente que caminho tomar. Ô Cid, eu estou com uma dúvida aqui, porque, claro, você tem uma estrutura de Estado antiga, e prédios que eram concebidos e construídos e que tinham seu funcionamento com nenhuma consideração a respeito da necessidade de estar adaptado, cada um desses prédios, para receber pessoas com alguma dificuldade. Agora, já são anos que vocês empreenderam de maneira pioneira essa luta, e hoje é uma luta da sociedade brasileira, para que haja acessibilidade, inclusão, não como palavra bonita usada aqui e ali, mas inclusão total, possibilidade da pessoa fazer o que as outras fazem e ter uma estrutura física à sua disposição. Então eu fico imaginando, pelo menos STJ, ou seja, o segundo mais importante tribunal brasileiro, que haja ali, já havia ali, deveria já existir ali, a estrutura básica. E que agora eles estão buscando aprimorar isso.
o que falta, o que é preciso fazer a mais. É isso, ou seja, é um aprimoramento, já existe uma estrutura de acordo com a legislação e com a visão que a sociedade tem hoje, ou hoje as instalações físicas do STJ ainda são como antes, sem acessibilidade básica, elementar? Não, bom questionamento, Zaidan, porque existem muitos fóruns no Brasil, principalmente fóruns da Justiça Estadual, que ainda não são acessíveis. Então, essa é uma grande preocupação. Os grandes tribunais em Brasília são super acessíveis. Inclusive, eles têm um comitê, um grupo de trabalho entre eles, né, também participantes do Senado, da Câmara dos Deputados e de outros órgãos que estabelecem entre eles trocas de informações e vem construindo ao longo do tempo critérios de acessibilidade, práticas de acessibilidade totalmente adequadas, né, e respeitando a lei. Então o problema não é Brasília, o problema é o Brasil, né, as cidades pequenas, os rincões, aí o Brasil afora, onde acessibilidade é uma palavra talvez até desconhecida. E uma outra questão que é muito importante que você levantou é a questão da acessibilização de prédios, alguns deles inclusive tombados. Aqui em São Paulo a gente tem vários casos assim, mas hoje em dia não existe mais desculpa, mesmo em prédios tombados, para não haver acessibilidade. É possível encontrar caminhos sem macular a questão arquitetônica, a questão dos órgãos que defendem, totalmente em linha com eles, mas a questão da acessibilidade é talvez mais importante ainda do que a memória arquitetônica, né? Então, dá sempre para encontrar um jeito. Eu vou mencionar aqui o nome de uma pessoa que eu trabalho bastante com ela em projetos e, além de tudo, é uma amiga que é especialista nisso e tem feito um trabalho muito bacana, né, comigo lá no Pacaembu. Então, o Pacaembu não tem nada a ver com justiça, mas está sendo um exemplo, e vai ser um exemplo, talvez global, né, de acessibilidade em estádios. E é um estádio tombado. Então, o judiciário, aí Brasil afora, não tem desculpa para não ser acessível, né, seus fóruns e tudo mais. E outra questão que se coloca é a questão também da acessibilidade digital. Então, não só os sites da Justiça, mas também, principalmente, os sites, né, operacionais, onde você pode buscar o seu processo, consultar o seu processo. Eles têm que estar também super acessíveis para permitir a participação de advogados com deficiência. Claro, fundamental. Com todos os mecanismos possíveis para qualquer tipo de deficiência. Agora, você citou os prédios antigos, inclusive em São Paulo, muitos tombados, né? O fato de serem tombados não impede, por exemplo, porque antigamente eles gostavam muito daquelas escadarias, né, enormes, aquilo dava uma imponência maior, né, ao prédio e ao que ali funcionava, né? Estava ali colocada de maneira implícita uma imponência, uma importância, o cidadão subindo as escadarias para tratar com alguém do serviço público, principalmente do judiciário. Então isso não impede o fato de ser tombado que o prédio receba, por exemplo, rampas, que haja corrimão, esse tipo de acréscimo ao que lá existe. Definitivamente o tombamento não impede, né, Cid? Sem dúvida alguma. E eu acabei dizendo, acabei não mencionando o nome da arquiteta, que é a Silvana Cambiaghi. Então ela tem um trabalho bastante interessante. Tem outros arquitetos também com trabalhos de qualidade nessa área da acessibilidade. E ela tem vários projetos que têm a ver com imóveis tombados e isso não é um problema. Isso tem que ser um conceito ultrapassado, né? Até pouco tempo atrás você escutava, não, é prédio tombado, não pode mexer. Pode sim. Você vai para a Itália, para a Espanha, para a França, em
monumentos aí que tem séculos e está tudo acessível. Aqui a gente não vai conseguir. Então, não existe mais nenhuma desculpa jurídica, né, técnica ou moral para nós não termos acessibilidade em todos os lugares físicos, em todos os lugares digitais. Não tem desculpa mais. Então, agora, o próximo passo é como nós vamos executar essas questões, mas nós temos que fazer. A acessibilidade tem que ser estrutural, tem que estar em todos os lugares. Enquanto isso não acontecer, a nossa sociedade, o mundo, não vai ser um mundo sustentável. Não dá para deixar tanta gente de fora da sociedade, né? Inclusive outros grupos minorizados, não dá para, isso não é sustentável. Então, a ordem do dia é mãos à obra, vamos fazer. Cid, uma última de minha parte, eu quero fazer só um relato a respeito de acessibilidade que eu vi outro dia. Eu estava passando ali na rua Teodoro Sampaio e estava na frente de uma loja de produtos, acho que é produtos de beleza, alguma coisa assim. E tinha lá uma rampa, tinha a rampa perfeitinha para você, perfeitinha não, né? Do jeito que dava, uma rampa de metal adaptada para quando a loja está aberta, eles colocam ali para quem tem cadeira de roda, dificuldade para subir uma escada, para subir por ali. E aí no fim da rampa, imediatamente quando a rampa acaba, tinha uma gôndola cheia de produto. Ela pegava metade da rampa, exatamente metade da largura da rampa, ou seja, a pessoa para entrar com uma cadeira de rodas por ali, ela teria que pedir para alguém da loja, falar, dá para você tirar essa gôndola aqui com vários produtos para eu poder passar? A gente ainda vive demais, isso é pro forma, essa rampa é pro forma, não é para ajudar ninguém. Ela está ali porque foi exigido que estivesse ou para vender uma ideia de que aquela loja usa práticas que tem a vontade de ter todos os públicos dentro da loja consumindo. Mas isso é uma lógica, né? Tudo que é para beneficiar e é por lei para beneficiar quem tem alguma dificuldade de locomoção, dá a impressão de ser um favor e, mas se não tá legal, você pede que a gente arrume, é tipo a vaga no estacionamento para quem é cadeirante, né? Mas parei ali rapidinho, né? Só pedi que eu tiro. É mais ou menos por aí. As pessoas acham que quem precisa, quem tem a necessidade, precisa pedir por favor, Cid? Infelizmente, a grande luta do movimento das pessoas com deficiência é pelo protagonismo da pessoa com deficiência. Isso quer dizer o quê? Inclusive, ocupar mais espaços urbanos, na sociedade, eventos, quer dizer, ir para a rua. Tem muita gente com deficiência em casa. Você pode me dizer, poxa, mas as pessoas não conseguem sair. Sim, é verdade, tem muita gente que tem problemas seríssimos, inclusive de tecnologia assistiva, de cadeira de rodas, de outros equipamentos, e vivem em lugares onde a rua é ruim, a calçada não existe, o ônibus nem passa por perto, então é muito difícil a vida dessas pessoas. Mas tem muita gente com deficiência que poderia estar ocupando espaços, né, e mostrando a cara, porque se a gente não fizer isso, a desculpa de todo mundo vai ser sempre, poxa, mas nós não recebemos ninguém com esse tipo de demanda aqui, ou é muito raro receber. Então, falta um pouco também de participação, né? Falta reclamar também. Eu, por exemplo, em todas as situações que eu vejo que está existindo alguma quebra, alguma desrespeito à legislação, eu faço questão de falar com a loja, com o negócio, com a empresa. Então, não só participar, como ter uma participação proativa. Se aquilo não está legal, reclama. Porque se você não reclamar, ninguém vai saber que aquilo não está bom. Porque as pessoas que não têm deficiência não conhecem, na esmagadora maioria das vezes, as demandas específicas da deficiência. Então, de novo, pessoas com deficiência e suas famílias têm que participar mais e botar a boca no trombone se alguma coisa está errada. É dessa forma que nós vamos conquistar mais e mais espaços na sociedade, respeito,
aos direitos das pessoas com deficiência e nós vamos ver mais gente na rua, nos lugares, nas festas, no cinema, no teatro, e não mais trancados em casa, infelizmente. Cid Torquato, presidente do Ecolibras, e esse encontro super produtivo que a gente tem a cada 15 dias não acontece aqui na Bandeirantes. Cid, grande abraço, bom fim de semana para você. Obrigado, um abração para vocês também. Valeu. Abraço.